Hora de falarmos com o Diego Amorim, diretamente de Brasília. Bom dia, Diego, tudo bom? Tudo bem, tudo mais ou menos, Michele. Eu esqueci de vir de verde, você me perdoa, não? Então. Vamos ter que alinhar melhor isso, viu, Diego? Porque não é legal você destoar aqui. Não é legal, né? Mas tá bem de azul também, Diego. Tá ótimo. Ontem nós Muito três bem, estávamos obrigado, em Nonato? tons meio azulados, é que a gente acabou não comentando no ar, mas a gente estava bem alinhado ontem. Ô Diego, fala pra gente como é que anda a relação do governo Lula com o eleitorado evangélico, que é cada vez maior aqui no Brasil. Pois é, Michele, antigamente, anos atrás, o nosso ouvinte mais experiente aí, digamos assim, para não dizer os mais velhos mesmo, vão se recordar, quando algum político se candidatava, ele passava aí para a missa de domingo, né? Tinha que ter a foto dele na missa de domingo ali, para ele conseguir parecer uma pessoa cidadão de bem, né? Não tinha ainda essa expressão, mas era o cidadão de bem que ia à missa. Hoje não. Hoje mudou muito. Hoje é o glória, aleluia, e eu sou candidato em nome de Jesus, né? Jesus que me perdoe por estar usando o nome dele aqui numa coluna política assim que não seja um nome em vão. Mas veja, é porque o eleitorado evangélico, ele já chega a 31%, né, da população brasileira, o mundo evangélico, digamos assim. E eu escutei de um presidente de um grande partido no finalzinho do ano passado, numa conversa informal, dizendo o seguinte: Diego, hoje se você não tiver uma interlocução, um emissário na sua campanha para o mundo evangélico, você não ganha eleição. E aí a frase que ele me soltou foi tão forte que me motivou a fazer essa coluna, que é a seguinte: se o Lula não se reaproximar dos evangélicos, eu digo reaproximar porque o Lula já esteve sim próximo dos evangélicos lá nos primeiros governos dele, antes do país se dividir entre direita e esquerda, essa polarização que a gente está vivendo mais radicalmente de 2017, 2018 para cá. Sem os evangélicos, o Lula larga para sua eventual reeleição em 2026 com menos 30%. De intenções de voto. Essa frase é meio óbvia, mas é forte, né? Sem os evangélicos, o Lula larga com menos 30%. Foi um presidente de partido que me disse no final do ano passado. E isso casa com uma notícia desta semana, que é a de que o governo Lula está trabalhando nos bastidores para tentar aprovar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que já está tramitando na Câmara dos Deputados, que foi apelidada de PEC das igrejas. O que diz essa PEC, minha gente? Que além dos benefícios tributários que já estão presentes na Constituição brasileira para templos, para igrejas, que não paga IPTU, que não paga IPVA dos carros, ali o pacote tributário básico de isenção, essa PEC amplia, expande a vedação da cobrança de imposto, abro aspas ao que está dizendo na proposta, a aquisição de bens e serviços necessários à formação do patrimônio, a geração de renda e a prestação de serviços. E aí o G1, o portal G1, colocou até uma frase que eu faço questão de repetir aqui, dos nossos colegas do G1, que é um bom resumo, é o seguinte: na prática, a proposta quer autorizar que uma igreja não pague imposto se precisar comprar um saco de cimento para construir o templo, né? E aí eu não vou nem entrar no juízo de valor disso, Michele Nonato, porque alguém que está ouvindo pode dizer: olha, mas tem que ter isenção mesmo, porque a igreja faz muito mais do que o Estado em muitos lugares, né? As igrejas fazem um papel social muito forte, tem que ter uma isenção. Mas veja, a gente sabe que no Brasil as leis às vezes são muito bem intencionadas, mas a aplicação delas, e mais do que isso, a fiscalização delas, aí são outros 500. A gente já sabe que, infelizmente, hoje tem um monte de picareta, e os próprios evangélicos sérios sabem disso, abrindo igreja para fazer dinheiro, para lavar dinheiro, para tráfico, para milícia, para crime organizado. Agora, você imagina se você faz uma isenção quase que total de impostos para igrejas comprarem o que quiserem, né? O que vai acontecer, né? Daqui a pouco tem qualquer Zé Mané aí, daqui a pouco é modo de falar, daqui a pouco tem qualquer Zé Mané abrindo uma igreja para não pagar imposto de saco de cimento, né? Agora, o governo tá prometendo fazer um estudo sério, levantar, definir direitinho, né? Deixar bem claro na PEC o que pode, o que não pode, quem é que vai ter isenção, quem é que não vai ter, se as associações ligadas a essas igrejas vão ter a isenção também, ou somente as igrejas em si. Fato é que quando o governo entra para tentar aprovar uma PEC, e para aprovar uma PEC não é tão fácil, Michele Nonato, porque precisa de 308
votos dos 513 deputados em 2 turnos, ou seja, em 2 votações seguidas. Quando o governo faz esse movimento, já é uma sinalização dentro disso que eu comecei falando, que é uma tentativa do governo Lula de conquistar parte desse eleitorado evangélico. Não vai ser fácil, porque no Brasil, nos últimos anos, não só no Brasil, mas no mundo, a narrativa pegou de que quem é cristão é de direita, quem é evangélico não olha torto, e quem é que está do outro lado é comunista, é do demônio, é aquela coisa toda, essa divisão espiritual que a gente passou a ter também aqui no Brasil nos últimos anos, que para mim, do ponto de vista pessoal, é algo muito assustador e muito preocupante. Agora, há uma preocupação sim do ponto de vista institucional e estratégico dentro do governo Lula em relação a isso. O presidente Lula definiu no início do governo, no ano passado, algumas pessoas para serem o porta-vozes do governo Lula junto ao mundo evangélico. Talvez o principal deles seja o Jorge Messias, que é o ministro da AGU, Advocacia Geral da União, que é evangélico. Tem uma historinha de bastidor também muito boa, que você ouvinte pode se recordar. No início do governo, nas cerimônias lá do Palácio do Planalto, Michele Nonato, estava muito forte aquela história do bom dia a todas, todos e todes. Né? Isso no início do governo, toda a cerimônia tinha. Se vocês perceberem, nas cerimônias do Palácio do Planalto não tem mais isso. Diminuiu drasticamente e você não vê mais isso. O que eu escutei de bastidor de um parlamentar é que o próprio Lula teria dito, olha, para com isso aí, pelo menos nas cerimônias do Palácio do Planalto, porque a gente sabe que esse tipo de decisão, de chamar todas, todos e todes, afasta o público evangélico, e eu vou precisar dos evangélicos em algum momento. Eu escutei isso de bastidor ainda no ano passado aqui em Brasília. E para concluir, essa PEC está avançando lá no Congresso Nacional, essa PEC das igrejas, da isenção quase que total de impostos. A relatora na Comissão da Constituição e Justiça, na CCJ, antes de chegar ao plenário da Câmara, foi a deputada Daniela do Vaguinho, ela que é da União Brasil do Rio de Janeiro, que foi ministra do Turismo do governo Lula. O autor da PEC é o Marcelo Crivella, deputado federal atualmente, que já foi prefeito do Rio, já foi ministro da Pesca da Dilma Rousseff, ele que é bispo licenciado da Igreja Universal e sobrinho do Edir Macedo. Então essa PEC está avançando e o governo está trabalhando para aprovar essa PEC, seria um gesto muito forte aí para o mundo evangélico. Eu também escutei, agora para concluir de verdade, Michele, de um outro presidente de partido no ano passado, uma frase também muito boa. Ele estava falando sobre as eleições municipais deste ano de 2024 e eu estava conversando sobre algumas cidades aqui do entorno de Goiás, só para entender um pouquinho o que o partido ia fazer aqui aos arredores de Brasília, porque Brasília não tem eleição para a prefeitura, né? E aí ele me disse o seguinte, Diego, eu não sei como é que vai ser, eu só sei que pelo menos o vice de todos os meus candidatos precisam ser mulher e evangélico, né? Olha isso, né? A estratégia. Hoje precisa ser mulher e evangélico, pelo menos tem que estar na vice com uma mulher evangélica. Isso ajuda a explicar o fenômeno da Damares Alves, ex-ministra do Bolsonaro, que se elegeu senadora aqui em Brasília com uma votação bastante expressiva, quase parecida com a do Ibanez, que foi reeleito governador. Isso ajuda a explicar o fenômeno da Michele Bolsonaro também, que a gente falou recentemente aqui na coluna, Michele Nonato. É isso, e ajuda a entender o fenômeno, a força desse segmento. Obrigado, Diego. Amanhã tem mais, hein? Até amanhã. Valeu.